Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. A leitura do livro do Evangelho segundo São João, O Caminho da Vida, o quarto livro do Novo Testamento, no seu primeiro assunto, né? Livro dos sinais, os sinais que revelam Jesus aos homens, primeiro assunto. No capítulo 2, em todos os seus 25 versículos. Então, no capítulo 2, primeiro sinal, né? Primeiro sinal, Jesus muda a água em vinho. Aqui é o primeiro, aqui é a primeira parte, agora é o primeiro assunto aqui, né? A primeira parte é o livro dos sinais, os sinais que revelam Jesus aos homens. Aqui é o primeiro assunto, é o primeiro sinal. Jesus muda a água em vinho. Então, capítulo 2, primeiro tópico, nos seus 25 versículos, né? Primeiro tópico: vida nova para os homens. No terceiro dia houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós, minha hora ainda não chegou. Repetindo: mulher, que existe entre nós, minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom e, quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e aí ficaram apenas alguns dias. Segundo tópico: o corpo de Jesus é o novo templo. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa de meu pai num mercado.
seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Terceiro tópico: Jesus conhece o homem por dentro. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Nós concluímos hoje a leitura do capítulo 2 do livro do Evangelho segundo São João, o caminho da vida. Aqui, a sua primeira parte, livro dos sinais, os sinais que revelam Jesus aos homens. Aqui no seu capítulo 2, primeiro sinal, Jesus muda a água em vinho, o primeiro assunto, né? Então, nos seus 51 versículos, não, nos seus, que é isso? 25 versículos, né? Segundo capítulo do Evangelho segundo São João, seus 25 versículos foram concluímos a releitura. Nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São João, nas explicações do capítulo 2. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.